Olá, nesse vídeo eu quero falar da ansiedade, mas com foco no medo. E quando esse medo se torna uma companhia, um grande amigo que fica com a gente demoradamente. Eu sou Leandro Chaves, sou filósofo, teólogo e psicoterapeuta e quero trazer reflexões maravilhosas para você. O medo, assim como a tristeza, a alegria e a raiva, é um dos sentimentos fundamentais da nossa existência. O medo, ele tem uma função real no nosso organismo. O medo serve para nos colocar em posição de alerta. E você sabia que as pessoas que percebem esse medo, elas são mais cuidadosas, são mais prudentes e diante de um perigo, diante de qualquer reação? Então, o medo ele vai causando em nós alguns sentimentos. E até mesmo os sentimentos de alerta. Um perigo está próximo, então eu preciso ficar alerta. E até mesmo um sentimento diante de uma doença, diante de uma perda. Podemos ter medo da doença, medo da perda. E aí é que o medo pode demorar mais do que o medo de um perigo, por exemplo, de atravessar a rua. Enquanto eu tenho medo de atravessar a rua, um medo de passar naquele lugar que é perigoso, o meu medo ele atua em mim, trazendo uma função de proteção, mas é uma atuação rápida, instantânea. Já quando eu tenho um medo de doença, um medo de acontecer alguma coisa comigo e eu ficar ali, aquilo costuma ser permanente, costuma ficar demoradamente em nós. E o medo, não sei se você já sabia disso, mas ele produz umas reações fisiológicas em nós. Por exemplo, o seu coração fica bem mais rápido, a sua tensão muscular aumenta. Não sei se você já percebeu isso. Seus órgãos sensoriais, eles começam a ativar e ficar funcionando com muito mais cuidado e até mesmo seus hormônios do estresse são mais liberados. Interessante perceber como é que o nosso corpo muda diante do medo. Essa reação de alarme permite você reagir rapidamente diante de um perigo. Seu corpo e a sua mente estão focados e prontos para se proteger. Mas o que esse medo tem a ver com o transtorno de ansiedade? Então, até certo ponto, o medo é normal, é instintivo, ele se encontra em nós e nos faz estar aqui hoje vivos. Porém, quero dizer, em muitas situações o medo é normal, e em muitas situações o medo não é normal. Ele vai paralisar. Ao invés de fazer você se defender, se proteger, você vai se paralisar. No entanto, o transtorno de ansiedade, ele é diferente desse medo natural. O transtorno de ansiedade não é um medo de uma ameaça real. O medo natural é o medo de uma ameaça real. O transtorno de ansiedade é diferente. As pessoas que têm ansiedade, elas têm um excesso de medo e, principalmente, elas têm medo de coisas e situações que para outras pessoas seriam normais. Por exemplo, uma pessoa chega num prédio de 20 andares, entra no elevador e vai para o 18º andar, tranquilamente. Chega lá, ela trabalha ou ela vai fazer alguma coisa e pronto. Já outra pessoa, ela tem que ir naquele prédio, ela tem que ir naquele escritório, 18º andar. E quando ela chega ali, no primeiro andar, no térreo, na entrada do prédio, ela já começa a manifestar alguns sintomas físicos. E aí é interessante perceber, o que para algumas pessoas seria uma situação normal, para outras pessoas é uma situação anormal. Nós temos que trabalhar melhor essa questão do medo. Nós temos que saber nos posicionar diante dele. Nós temos que identificar em nós o que é um medo natural, que vai colocar a nossa existência de prontidão em alerta como se fosse um grande alarme dizendo o perigo está chegando. Ou o perigo chegou e você então começa com as suas reações. E devemos também, por outro lado, distinguir qual é o medo que paralisa. O medo que impede você de ter uma jornada como gostaria, impede você de avançar nos seus compromissos. E aí é interessante esse exemplo que eu acabei de dar. Você está diante de alguma situação de medo, você se protege. E aí você também pode estar em alguma situação de medo e você se deixar, se paralisar. Bom, na primeira é uma reação de defesa, é o seu organismo se defendendo. Na segunda, pode ser que seja um transtorno de ansiedade. Então, no transtorno de ansiedade é exatamente isso. Algumas coisas que para
algumas pessoas seriam normais, para outras pessoas, então, começa a gerar medo. São coisas que impactam, que atravessam. É interessante que, no caso do transtorno de ansiedade, esses medos prejudicam muito a qualidade de vida e provocam até reações, né? Reações fortes e reações que, né, eu vou dizer aqui para vocês, físicas. Por exemplo, o batimento cardíaco acelerado, isso dentro de um transtorno de ansiedade. Bom, a sudorese, eu já vi pessoas trocarem de camisa 3, 4, 5 vezes no dia por causa dessa pressão que vem de um estado ansioso devido a uma situação que foi desencadeada ou startada pelo medo. Exatamente isso. E aí vem então o processo da sudorese, o tremor, as dificuldades respiratórias, né? Dificuldade de respirar. E algumas pessoas pensam até que vão ali ficar completamente prejudicadas com aquela falta de ar e vão procurar o hospital. E na verdade, quando chega no hospital, numa emergência, num pronto-socorro, e aí você descobre que aquela falta de ar é simplesmente um sintoma de ansiedade. O médico fala para você, vai para casa, tenta relaxar, tenta meditar, vai procurar um médico, um terapeuta para a gente cuidar dessa ansiedade. E outros sintomas como náusea, angina, tontura, é interessante perceber isso. E você pode estar se perguntando, mas e aí? Se eu percebo que eu tenho um medo natural, ok, e estou bem, mas se eu percebi que eu tenho esse medo que está paralisando a minha vida, como que eu faço? Como que eu trato? Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você, o transtorno de ansiedade pode ser efetivamente tratado, pode ser curado. Você pode restabelecer a sua vida como era antes ou bem próxima do que era antes. Mas para isso eu preciso dizer uma coisa. Procure não ficar evitando situações que vão te causar ansiedade, mas tente lidar com elas. Acho que esse é o primeiro ponto que eu passaria para você. Quando você tiver situações de ansiedade, situações de medo, situações de pânico, situações que você está a sua mente já está sinalizando para você paralisar, não vai, é perigoso. Você tem que ir num prédio e você vai naquele elevador e você começa a ficar com pânico só de saber que vai ter que entrar naquele elevador. Você fica com pânico só de saber que tem que pegar um avião, fazer aquela viagem dos sonhos e aí sua mente começa a sinalizar para você, não vai, não faça, vai acontecer alguma coisa. Diante desses momentos, com acompanhamento médico, com terapia, você não vai evitar isso. Mas, Leandro, como é que eu vou fazer? É muito difícil. Você precisa ver, Leandro, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, mas você vai aprender a lidar com essas situações. Muitas das vezes é o medo do medo que está te limitando. Nem é tanto o medo do avião, o medo do elevador, o medo daquele lugar, o medo, enfim, não é isso que está, na maioria das vezes, te prejudicando. Mas é o medo de sentir medo. E aí você começa a ativar uma série de funções. É preciso um diálogo com o seu eu. É preciso você conversar com a sua existência. É preciso você aprender a ter relacionamento com esses sintomas. Então, queria que você, nesse vídeo, conseguisse trabalhar melhor os seus medos. Não fugindo, mas lidando melhor com eles. E eu te indico algumas coisas agora que seriam interessantes, que vão reforçar você diante de um transtorno de ansiedade e diante de um medo. E algumas coisas que eu quero dizer para você, que você precisa focar e você precisa interromper. São 5 coisas interessantes. Primeiramente, vai reforçar muito a sua vida, a sua existência e até mesmo a vencer um transtorno de ansiedade, a você criar mais vínculo com você, através de meditação, atividade física. Depois, uma outra coisa interessante, comece a focar em você e pare de querer agradar todas as pessoas. Isso também faz você entrar numa dinâmica existencial tão complexa que você pode estartar uma ansiedade. Terceira coisa que eu quero dizer para você, seria interessante se você começasse a criar um estilo de vida que você não ficasse presa ou preso ao passado, preso a uma dor, preso ou presa a uma situação de perigo que começasse hoje a gerar alguns medos em você.
Tudo o que aconteceu foi em outra época, em outro tempo, era outro momento e você era praticamente outra pessoa existencialmente falando. Agora é um tempo novo, é um ciclo novo e você precisa se libertar desse passado. Isso vai ajudar você no processo da coragem e vencer o medo. Depois eu quero dizer também, pare de se diminuir sempre, pare de se apequenar, pare de trazer para você situações que você vai se colocar tão pequeno, você vai ser tão crítico e crítica com você que a ansiedade vai chegar e junto com ela esses processos do medo. E depois, pensamentos pessimistas. É preciso você romper com pensamentos pessimistas. Coloque pensamentos mais positivos, pensamentos reais, concretos, pensamentos que fazem a sua existência produzir. Enfim, no outro vídeo, num outro momento, eu quero falar de uma outra coisa que vai ser fundamental para você vencer o seu medo e melhorar a sua ansiedade, que é sair da zona de conforto. Em algum momento você vai me acompanhando aqui que eu vou falar sobre isso para você. Sair da zona do conforto é essencial para quem quer vencer e driblar a sua, ou melhor, controlar, equilibrar a sua ansiedade. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com mais pessoas, deixe um comentário em algum lugar por aqui, faça aquela curtida, aquele like, se inscreva no canal e mais ainda, queria dizer para você, se você gostou desse vídeo, você vai salvar esse vídeo para que você assista quando você precisar. O nosso medo é muito importante para a nossa sobrevivência, mas quando ele nos paralisa, é preciso